Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo de novo ao canal, vou trazer mais um vídeo hoje. E hoje eu vou falar sobre um serviço chamado Cloudflare R2. Então se prepara aí, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e vamos embora. Bom, em vídeos anteriores eu trouxe algumas informações sobre o serviço da AWS S3, né, que é o serviço de armazenamento de objetos, ou simplificando muito aí, de armazenamento de arquivos que a AWS tem e mantém. É um serviço muito utilizado, bastante comum, bastante famoso. Um dos primeiros serviços que a gente aprende quando a gente está estudando a AWS pela simplicidade. E o que eu estou trazendo hoje é, de fato, o concorrente dele implementado pela Cloudflare, que é outra empresa que oferece vários serviços para nuvem. Não é como a AWS, né? A Cloudflare, ela tem outros serviços, tem uma parte de segurança, tem uma parte de DNS. Eu não sou muito usuário do Cloudflare, mas eu conheço algumas coisas. E eu quero falar sobre o R2 por uma peculiaridade. Quando eles estavam anunciando, eu fiquei bem interessado, porque eles disseram que o R2 seria um serviço que teria custo zero de dado de saída. Então, se você utiliza S3, você sabe que um dos maiores custos do S3 é o data out. Então, esse dado de saída. E para explicar, para quem pode não entender muito bem ainda o que significa esse dado de saída, é basicamente o seguinte: quando você coloca um arquivo no seu bucket S3, você criou uma pasta lá, jogou um arquivo lá de, sei lá, 1 mega, vamos supor, e você não paga para colocar arquivo no S3, tá? Então, o dado de entrada, dado entrando na AWS, ou seja, o data in, ele é gratuito. No entanto, a precificação do S3 ela tem algumas variações, né, algumas variáveis para definir. Uma delas é o quanto de arquivo você está colocando lá, o quanto de armazenamento você está ocupando. E uma outra coisa é o quanto os usuários estão consumindo desses arquivos, né? Então, se você tem um serviço que usa o S3 para armazenar arquivo, quando seus usuários acessam os arquivos, você vai estar pagando por esse dado de saída. E é o mesmo tamanho, né, do arquivo que você coloca, é o arquivo que você pega de volta. Então, você colocou um arquivo de 1 mega, se um usuário acessar, você vai estar transferindo para fora da AWS, ou seja, da AWS para a internet, vai estar transferindo 1 mega. E a AWS cobra, se não me falha a memória agora, 9 centavos de dólar por giga transferido para fora da AWS. Vamos conferir isso aqui, vamos dar uma olhada nessa precificação do S3. AWS S3 Pricing. Vou falar em linhas gerais, tá? Obviamente que a gente tem free tier, esse tipo de coisa que deixa você usar de graça por um tempo, mas vamos falar em linhas gerais aí quanto é que fica esse data out. Então, armazenamento, ó, tá aqui, storage. Vamos ver quanto é que fica o storage aqui na AWS. No AWS S3, né? Vamos lá, S3 Pricing, tá carregando aqui uma tabela provavelmente. Aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a classe de armazenamento padrão, né, standard. Então, os primeiros 50 tera armazenado, né, nos primeiros 50 tera armazenado, cada giga vai sair por 0,23. Isso é armazenamento, tá? Então, cada giga vai sair por 0,023 centavos de dólar. 2 centavos e pouquinho de dólar pelo armazenamento, tá? Então, até 50 você paga isso. Se você chegar em 450, passar dos 50, de 51 até 450 você vai pagar 0,22 e por aí vai baixando o preço. Não vou falar de outras classes de armazenamento. Até falei sobre isso em outro vídeo. Depois dá uma olhada aí no canal. E dado de saída, vamos lá, data transfer, tá aqui, ó. Então vamos lá. Dado de entrada, como eu falei, você não paga nada. Data in é zero, beleza? Então, tranquilo, você não paga nada pela entrada. Porém, quando você sai para a internet, ó, data transfer out from AWS, from Amazon S3 to internet. Então, os primeiros 10 tera, para cada giga você vai pagar 9 centavos de dólar. Então, se você tem um arquivo de 1 mega e 1.000 pessoas acessaram, 1.024 pessoas acessaram, você vai pagar 9 centavos de dólar por esta transferência, além do armazenamento todo que você tem lá. E dependendo do que você estiver fazendo, se a sua plataforma que você está implementando, se o seu serviço, ele tem muito acesso aos arquivos, então você transfere muito do S3 para a internet, então a sua conta pode subir rapidinho.
quanto é que sobe muito? Quando você transferir em arquivo grande, obviamente. Então, se você tem um serviço de, sei lá, podcast, você está armazenando seu próprio serviço de podcast, é muito áudio transferido, é muita gente escutando aquilo, né? Serviço de vídeo, né? Você quer implementar seu próprio streaming aí por um motivo, seja lá qual for, você quer ter vídeo privado, você quer ter, sei lá, quer manter infraestrutura pelas regras aí que a empresa que você trabalha ou que você tem estão definindo, então você vai pagar cada giga transferido desses vídeos para fora da AWS. E isso pode gerar um custo muito grande, né? Eu tenho experiência com clientes que subiram vídeos de 8 GB para a AWS. Isso para os alunos assistirem, né? Eram aulas. Então, cada aluno assistindo, transferir aproximadamente 8 GB para um vídeo só, eu ia estar pagando aqui 8 vezes 9 centavos, né? Então, minha conta, imagina como não estava ficando. Então, falando nisso, né, sobre o Data Out, o que o R2 prometeu foi que não vai ter essa cobrança. Eles fizeram um modelo de precificação diferente da AWS. Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo de lançamento, no blog da Cloudflare, né, esse R2, esse serviço, ele foi lançado dia 21/9, né, segundo esse blog aqui, 21/9 desse ano. Então, é um serviço bem recente, tá? Então, não espere que seja tão maduro quanto o S3 da AWS. Mas vamos ver o que é que Eli Cabral falou aqui. Não tem em português, tem em chinês, japonês, francês, alemão e por aí vai, mas não tem em português. Mas dá pra gente dar uma pegada e entender aqui as linhas gerais do que estão falando. Então, vamos lá. O que é que você pode esperar do S3, do R2? Uma coisa muito legal, compatibilidade com o S3. Isso é muito legal, muito importante, porque isso permite que você tenha um código que você já implementou e você consiga reusar esse código do S3 que você implementou para o R2 com pouca modificação. Então ele diz aqui, ó, dá aos desenvolvedores uma interface familiar para armazenamento de objetos, utilizando a API do S3. Então, na prática, é assim, o R2 pegou arrego na API do S3, né? Eles devem implementar esse serviço com o mesmo tipo de tecnologia, então a API do S3 está disponível e aí você pode utilizar o seu código com poucas modificações. Daqui a pouco, talvez dê tempo da gente fazer um exemplo aqui, eu mostro um exemplo dessa compatibilidade. Você pode migrar aplicações rapidamente. Então, tá aqui, ó, tem um código aqui utilizando S3, ó, o SDK do S3, né, dizendo o que é que ele vai fazer, vai listar os buckets aqui, tem o S3 Client que ele importa. Ele coloca aqui, ó, a região, isso é uma peculiaridade aqui do R2, você coloca a região automática, né, a região auto. Ele diz que ele não quer que os usuários, que os desenvolvedores se preocupem com a região, né? Não é o desenvolvedor que tem que definir qual é o melhor lugar para colocar. Então eles colocam isso automaticamente, quando você coloca essa diretiva aqui. Mas aí você se pergunta, como é que o S3, aí a API, o SDK, não envia para o S3 o arquivo, envia para o Cloudflare R2? Porque você coloca um endpoint, ele recebe um endpoint aqui que aponta para a sua conta do Cloudflare R2. Então esse endpoint aqui é o endpoint que o SDK utiliza para fazer o upload. E você coloca as credenciais do mesmo jeito, tá? Considerando que você está usando credenciais na AWS, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de uso de credencial em código, mas se você está usando credenciais da AWS, você vai ter as credenciais do R2. Então aqui já compatibilidade total, praticamente esse código vai rodar lisinho aqui, sem problema. Eles têm outras implementações, tá? A gente está vendo em Node aqui, mas ele tem outras implementações. Ele tem Ruby, Go, Java, PHP, ele pega arrego em tudo, é um cara super inteligente aqui. Como eu falei, né, região automática para não se preocupar, integração com os workers, pelo que eu entendo, que eu não sou muito usuário do Cloudflare, como eu falei, eles são uma versão, aí comparando com a AWS, do Lambda, das funções Lambda, né, para você utilizar código como serverless. Então você implementa suas funções aqui e ele é compatível com esses workers aí. É claro que tem que ser compatível, né, são serviços deles aqui. URLs pré-assinadas, né, pré-signed URLs. São URLs que para você liberar para o usuário um acesso temporário ao arquivo. Então você não dá acesso ao bucket público, mas você quer dar acesso a um arquivo por um determinado tempo, com algumas regras. Então esse cara vai conseguir acessar esse arquivo, depois essa URL vai expirar e vai ficar inacessível. O S3 também tem isso. Bucket público, obviamente, se você deu a louca na sua cabeça, você quer deixar o bucket público, pode não ser uma boa prática, você pode precisar disso. Você vai lá e abre seu bucket para o mundo, todo mundo acessa.
E uma precificação transparente. O que é que isso quer dizer? Como eu falei, né, o S3 ele tem uma precificação baseada em muitos critérios, né? A gente citou alguns aqui, mas o Cloudflare ele diz que ele tem 3 parâmetros só. Vai ser o tanto de armazenamento que você está colocando lá. Então, quantos GB tem armazenado lá? Você vai pagar 0,015 centavo de dólar por giga. Veja, isso é menos de 2 centavos, tá? 1 centavo de dólar é aqui, 1 centavo e meio de dólar. Pronto, você vai pagar por giga. Na AWS a gente viu que é 2 centavos,3. Tá? Então aqui é mais barato. Operações do tipo classe A. O que são operações classe A? O que eles consideram operações classe A? Aqui no Cloudflare, consideram operação classe A são os puts, post, copy. Tá? Então se você está subindo arquivo, você está copiando o arquivo, você está mexendo nos arquivos que você tem lá, nos seus objetos, né? Falando de uma forma melhor aqui, para o contexto, então você vai estar contabilizando essas operações classe A. E você vai pagar 4 dólares e 50 por milhão de operação. Tá? Então, se você fizer 4 milhões e meio envios de arquivo, cada arquivo desse vai ser uma request dessa, você vai pagar 4,50. Não é 4 dólares e 50. E operações do tipo B, que é o head, né, listar, get dos arquivos, você vai pagar 0,36, né? É 36 centavos de dólar por milhão dessas requisições. Então você tem que entender muito bem o tipo de precificação aqui, que é muito simples aqui o do R2. Você precisa entender bem o do S3 para ver se vale a pena você utilizar um serviço ou outro, porque isso pode variar, né? Não quer dizer que aqui é mais barato em um ponto e lá em outro que lá sempre vai ser melhor ou aqui sempre vai ser melhor. E você não vai pagar nada pelo dado de saída. Onde é que tem essa informação? Vamos lá. Precificação transparente. Então R2 nunca vai cobrar a saída. Então não tem data out aqui. Ele vai cobrar só por esses pontos que a gente colocou. E se você quiser testar o serviço, você tem ainda um free tier aqui, sem custo. E dá para testar um bocado, tá? Dá para fazer muita coisa com isso aqui. Porque são 10 GB de armazenamento de dados. Se você está fazendo teste com um aplicativo, um sistema, armazenando imagem e tal, você vai demorar muito para chegar em 10 GB. E tem 1 milhão de operações classe A, né? Get, put, post, copy de arquivo. E 10 milhões de operações classe B. Então, get dos arquivos lá, listagem, tudo isso, tem 10 milhões de requisições na API. Então, assim, dá para fazer muita coisa, dá para testar muita coisa. Dá para entender se o seu modelo vai se comportar bem aqui no R2. Se a sua aplicação vai ser servida, né? Bem servida aqui. E tem outras coisas também, tá? Como eu falei, é muito recente. Eles ainda estão implementando algumas coisas. Não vou demorar muito aqui. Deixa eu mostrar mais aqui o dashboard do R2. Então, aqui, né, você se cadastra no Cloudflare, você diz que quer entrar no R2, obviamente você vai botar seu cartão de crédito aqui para ele poder cobrar você caso você ultrapasse os limites gratuitos. E você pode criar um bucket. Vamos criar um bucket aqui. Eu estou mostrando minha implantação aqui, praticamente só tem isso nessa conta do Cloudflare. Vamos criar um bucket. Bucket exemplo. Ó, que nome criativo, né? Mas vamos de exemplo mesmo. Então, o bucket exemplo que eu estou criando aqui, região automática, e eu não vou mexer em restrição nenhuma, né? Ele está restrito, na verdade é um bucket privado. Vou criar esse bucket. Vamos criar o bucket. Obrigado. Tá aqui o bucket. Sem segredo, tem uma URL aqui do exemplo do bucket. Tem o local onde ficam os arquivos. Vamos arrastar uma imagem para cá para a gente ver. Jogar para cá, ó, um drag. A imagem que eu fiz de capa para esse vídeo. Então vai lá, ó, fez o upload, tá tudo certo. Se eu tentar acessar, ó, vou dar um clique no arquivo aqui. Ele provavelmente não vai deixar eu acessar porque esse bucket é privado, tá? Deixa eu copiar aqui, ó. Vamos abrir outra aba. Bloqueado, não tem autorização e tá perfeito. O bucket é privado. Que mais? Vamos voltar no bucket de exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais uma olhada aqui nas documentações. Depois a gente passa para um testezinho simples, rapidão. Bom, aqui no R2 a gente tem
algumas possibilidades, né? Então, se a gente olhar a documentação, vamos abrir a documentação aqui, ó, tá aqui do lado, fica fácil. Na documentação ele vai falar sobre precificação, limites, tem várias coisas, tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Ele vai falar sobre. Deixa eu abrir aqui em plataforma. Precificação a gente viu, vamos falar de limites. Né? Limites, você pode criar 1000 buckets. Né? A AWS padrão por região são 100. Você pode pedir extensão. Aqui também você pode pedir extensão. Pode criar 1000 buckets. Armazenamento ilimitado. Né? Esses serviços eles dizem que o armazenamento é virtualmente ilimitado. Então você não precisa pedir extensão, porque aqui ele já diz que é ilimitado. O tamanho do metadado é 2K. O tamanho do objeto é 5 TB. O tamanho máximo do upload também é 5 GB, na verdade. 5 TB o tamanho máximo por objeto, 5 GB o tamanho máximo por upload. Aí se eu quiser mandar um arquivo de 5 TB, você tem que mandar para multipart. Que aí ele pode ir de 5 GB até chegar nos seus 5 TB. Só que ele coloca uma observação, a gente está falando que é 5 TB, mas na verdade é 4.995 para os dois casos, tá? Então, enfim, arredonda aí que vai dar tudo certo. Nos exemplos, ele coloca algumas compatibilidades dele. Se você olhar a compatibilidade para você automatizar o serviço aqui, mandando coisa para o R2, você vai ver que ele mostra um monte de SDK do AWS. Então tá aqui, ó, AWS SDK para Go, AWS SDK para JavaScript, para PHP, Ruby, .NET e por aí vai. Python aqui, né, que é o Boto 3. Então você pode usar Boto enviando direto para o R2. Tem até com Terraform aqui, tem muita coisa, tá? Muita coisa para se estudar aqui, para entender o serviço, para ver se ele já está num ponto que a gente consiga fazer uma aplicação completa sem ficar se restringindo. Mas, o que mais dá para a gente mostrar aqui? Vamos lá. Aqui em API da AWS tem um ponto importante. Tá? Você pode botar aqui para olhar a compatibilidade. Então você vai ver a maturidade agora desse serviço, porque ele tem features implementadas, features em modo experimental e features que não estão implementadas. Então se você olhar para cá, ele vai dizer, ó, usando a API do S3, você tem que usar o bucket como uma região automática. Beleza. Algumas coisas não vão estar implementadas, então tudo isso aqui em vermelho não está implementado. Então, se você precisa fazer um teste, um piloto com esse serviço aqui, você já utiliza o S3, você tem que chegar aqui e olhar se tudo que você precisa está implementado. Porque senão você pode ter uma dor de cabeça, seu código vai ficar incompatível, vai dar problema e você não vai conseguir resolver, porque não tem compatibilidade. Então, o que é básico, tipo listar bucket, olhar o cabeçalho do bucket, criar bucket, deletar cores, dar get no cores, esse tipo de coisa toda ele vai estar disponível, né? E de cada parte dessa também, ó. No head, tá? Tudo isso aqui está disponível. No list, isso aqui está disponível, né? List object v2, get object, tem muita coisa que está implementada. Então, pode atender a muitas situações, né? Para armazenamento. O que é que não tem aqui? O que é diferente? Que eu sinto uma falta grande. Não sei se eles vão implementar, porque o modelo de precificação deles é diferente. São as classes de armazenamento. Então a gente só tem uma classe aqui, assim, ó, 0,15 centavo de dólar por giga armazenado. Acabou. Não, mas eu não acesso o arquivo faz um ano. Não importa. Não vi isso na precificação, então para mim vai ser o mesmo valor. Então na AWS isso tem um peso muito grande. Se você quiser fazer backup, o custo lá do Glacier é muito pequeno, tá? É muito pequeno se comparado a esse valor que a gente coloca inteiro aqui, né? Fixo por giga por mês, né? Então vamos lá, vamos tentar fazer um exemplo aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, vai ficar mais chato, né? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer o exemplo, deixa eu mostrar só uma tabelinha que eu fiz aqui. Parte chata ainda. Seguinte, o custo no S3 do GET é 40 centavos por milhão de requisição. Na documentação da AWS, isso está por 10 mil, mas eu normalizei para tudo ficar por milhão. Então, o GET no S3 é 40 centavos por milhão. O R2 é 36 centavos por milhão. O put, post e por aí vai, na AWS é 50 centavos por milhão. Aqui é 4 dólares e 50 por milhão. Então já tem um impacto forte aqui, né? Ele vai tirar o valor aí nesse cara. Giga por mês armazenado.
Cada giga na AWS está custando 23. Deixa eu corrigir que isso aqui está desatualizado. 0,023. No R2 está 0,015. Então a gente tem aí um valor menor, né? 1 centavo a menos, um pouco mais de 1 centavo de diferença. Data out. Na AWS, o custo data out pelo S3, o custo padrão, tá? Aqueles primeiros 50 tera, é de 9 centavos de dólar. No R2 é zero. Então, se a gente fizer um cenário onde a gente tem 100 mil requisições GET, 80 mil requisições PUT e POST, 450 GB armazenado, e desses 450 GB eu tenho 20% desses 450 GB que são acessados por mês, né? Eu estou deixando uma parte de arquivo morto lá. Então eu vou ter 20% de data out aqui, né? Na AWS, né? O data out está aqui, eu vou ter 20%. Então isso vai ser somado na conta da AWS, mas não vai ser somado na conta do Cloudflare. Esses 20% para o Cloudflare, né? Para o R2 ele não importa, porque o data out é zero. Então se a gente aumentar aqui, ó, vou botar mais aqui, mas multiplicar por 100 aqui, a AWS vai ficar com 22, mesmo pagando data out, tá? Vai ficar com 22 mesmo pagando data out. E o Cloudflare foi para 42. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de put e post, que é o mais caro que ele tem. Então nem sempre a AWS vai ficar mais caro, né? Nem sempre o R2 vai ser mais em conta, né? Mas se você tiver um armazenamento grande aí, sei lá, vou botar 4.500 GB, e se você tem um acesso de 60% dessa base de arquivo, né? Tem 4.500 GB, onde 60% disso é acessado por mês constantemente, você não vai pagar nada no data out. Enquanto na AWS você vai pagar 243. Né? Você vai pagar 243 dólares aqui de data out nesse cenário. Então, assim, nesse caso, o Cloudflare tem uma vantagem muito grande. Agora, se a gente olhar para a precificação da AWS ainda, né, ainda sendo um pouco chato, o armazenamento aqui, se você tem arquivo morto, tem arquivo que não está sendo utilizado, no Glacier aqui, ó, mesmo sendo o Glacier Instant Retrieval, que é aquele que você acessa mais rapidinho, você vai pagar 0.004 por giga e não 0.015, como é o R2. Né? O R2 isso aqui não vai mudar. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu tenho uma conta minha da AWS aqui para mostrar para vocês, onde eu tenho, cadê? Ó, eu tenho 2.296 GB armazenado aqui. Só que esses 2.296 GB armazenado, né, ele está no arquivo, arquivado. É uma classe de armazenamento que paga 0.004, que eu pago, né? 0.004 por giga. Então, se eu estou pagando 9 dólares. Então, isso é muito barato. Se eu colocar isso aqui lá, 2.296, se eu colocar aqui, ó, 2.296 de armazenamento no R2 eu vou pagar 34 dólares, né? E eu tô pagando lá 9. Eu não tô pagando 52, porque esse 52 é o armazenamento padrão. Eu tô numa classe de armazenamento de arquivo, de arquivamento, que é o Glacier. Então, assim, a AWS tem outros parâmetros que são muito importantes de olhar, além de o zero no data out, tá? Bom, fechando com isso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso R2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma credencial aqui, ó, uma API key, vou criar uma credencial, criar um token, que pode editar o meu bucket, né? Um token de edição, vai poder fazer tudo. Esse token ele vai morrer daqui a pouco, 24 horas esse token vai expirar, que é só para fazer um exemplo para vocês. E vou criar esse cara aqui. Beleza, tá aqui meu token. Aí eu quero configurar na minha máquina a minha AWS CLI. Vamos usar a AWS CLI, beleza? Deixa eu abrir o terminal. Abrindo o terminal aqui. Deixa eu colocar aqui, vou acessar uma pasta aqui.
Errei o caminho. Pronto, beleza. Então nessa pasta aqui tem alguns arquivos. É o mesmo exemplo que eu usei em outro vídeo com vocês. Vamos usar de novo. Então eu estou aqui no Windows, no terminal, no CMD, listando os arquivos de uma pasta. Tá? E eu quero mandar esses arquivos para o R2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o AWS CLI que está instalado aqui na minha máquina. Então se eu botar um AWS Version aqui, vou até aumentar essa fonte aqui para ficar melhor para ver. Tá aqui, CLI 2.7. Só que eu vou configurar uma conta não da AWS, vou configurar uma chave do próprio R2. Então, eu vou configurar usando a AWS Configure. Só que eu vou criar um profile. Então, eu não vou configurar no profile padrão. Tá? Eu vou criar um profile para eu poder utilizar e selecionar o que eu quero fazer. Né? E eu vou fazer o seguinte. AWS Configure menos profile. Eu vou chamar de exemplo R2. Aí ele vai perguntar as mesmas coisas, como se fosse da AWS. Ó, Access Key. Tá aqui, ó. Access Key. Secret. Não tá o secret. Região. Lembra que o R2 é alto. E o data format, vou botar nenhum, vai ficar padrão. Vai ficar JSON, provavelmente. Então agora eu tenho um profile chamado exemplo R2. Beleza? Aí a gente volta lá pro bucket. Vou acessar o meu exemplo aqui, meu bucket de exemplo. Nas configurações, eu tenho a URL aqui do bucket. Eu posso usar essa URL até o .com aqui para ser o meu endpoint para enviar as coisas para ele. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. AWS S3. Então, colocar o nome do serviço S3 porque é o serviço que o ACLI é compatível, né? Então, o S3 aqui ele vai apontar com endpoint URL para esse endpoint URL aqui. Beleza? Eu acho que eu tenho que colocar um igual aqui, se não me falha a memória. Não vai fazer nada porque eu não dei comando nenhum no final das contas, né? Deixa eu colocar um ls aqui. AWS S3 ls. E aí o endpoint. E eu acho que eu trouxe algum lixo aí, hein? Esse endpoint tá com lixo aqui, tá repetido. http cloudflare.com. Aí depois vem de novo, veio duplicado aqui. Eu coloquei duplicado o endpoint. Vamos de novo, corrige aqui. Claro que vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu não estou usando o profile que eu criei. Vamos botar o profile que eu criei aqui. Menos profile. Exemplo R2. Vamos ver se agora ele lista. Bom, então ele listou ó, dois buckets. Exemplo e vídeo storage. Então eu quero listar o que tem no exemplo. Então eu vou aqui, ó. Barra. Aqui não, né? ls. Depois do ls. S3 2 ponto barra barra. Exemplo. Uma imagem lá só, né? Vamos ver se ela vem. Maravilha, tá aqui a imagem. Cloudflare, a imagem que a gente subiu. Tá aqui ela. Tá aqui. Vamos subir todos os arquivos dessa pasta. Vamos subir todos os arquivos dessa pasta aqui para o R2. Então, vamos, ó, cp ponto. Deixa eu ver se é com ponto que sobe. Cp ponto e vai tudo para cá. Não deu. Pera aí, tá muita confusão aqui na tela. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Vamos tentar de novo. AWS S3, cp ponto. Aí todos os arquivos, né, dessa pasta. Vai para esse bucket. Menos recursivo, não posso esquecer. Ele pegar todos os arquivos e ele vai jogar. Eu espero que ele jogue todos os arquivos para o nosso bucket no R2. Olha aí. O upload foi feito. Tudo perfeito aqui. Você pode fazer isso com Boto, com qualquer outro código, tá? Contanto que você configure tudo certinho lá, as chaves, como tem nos exemplos aqui do site. Dá para fazer muita coisa só olhando os exemplos. E aí a gente vem aqui, atualiza agora, dá um refresh aqui.
está aqui todos os nossos arquivos. Então, tudo está aqui do jeito que a gente queria. Bom, com esse upload eu acho que a gente alcançou um ponto aqui de mostrar, né, que existem outras possibilidades além da AWS. Algumas possibilidades que talvez para algumas situações sejam mais baratas, né, mais eficientes talvez também, não sei. Mas é bom ficar de olho, não é? É bom a gente ficar de olho no que outras plataformas oferecem para a gente escolher a melhor coisa para nosso caso, né? A gente nem sempre o melhor caso é ficar na mesma coisa, sempre na AWS, sempre na Azure, mas eu estou gostando muito de ver aqui esse serviço do Cloudflare. Com certeza eu vou fazer outros testes e quem sabe eu não trago outro vídeo trazendo mais informações aqui com os meus testes, com os meus exemplos aqui no R2. Então é isso, valeu galerinha. Então não se esquece de se inscrever no canal aí para dar uma força e tamo junto. Qualquer coisa, manda pergunta aí que se eu souber, eu respondo rapidão para vocês. Valeu!